O que os sonhos revelam segundo a Bíblia? Quando Deus fala enquanto o mundo dorme. Porque Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução. Jó capítulo 33, do versículo 14 ao versículo 16. Vivemos em uma geração que corre de um lado para o outro. O barulho das preocupações, das redes sociais, das notícias e da ansiedade ocupa a mente das pessoas durante todo o dia. Muitos já não conseguem ouvir a voz de Deus quando estão acordados, mas há algo extraordinário revelado nas Escrituras. Quando o homem silencia, Deus continua falando. Enquanto os olhos se fecham, os céus permanecem abertos. Enquanto o corpo repousa, o Espírito Santo continua trabalhando. Enquanto o mundo dorme, Deus pode revelar mistérios eternos. Os sonhos sempre despertaram curiosidade na humanidade. Desde os tempos antigos, reis, profetas e pessoas simples acordavam intrigados com aquilo que haviam visto durante a noite. Porém, a Bíblia deixa claro que nem todo sonho é uma revelação divina, mas também mostra que Deus escolheu inúmeras vezes comunicar a sua vontade através deles. Os sonhos bíblicos nunca tiveram o propósito de satisfazer curiosidades. Eles sempre apontaram para arrependimento, direção, proteção, livramento, propósito ou revelação da glória de Deus. Infelizmente, muitas pessoas vivem hoje em dois extremos. Alguns desprezam completamente os sonhos, como se Deus não pudesse mais falar. Outros transformam qualquer sonho em profecia, mas a palavra nos ensina equilíbrio. O centro da nossa fé nunca são os sonhos, o centro da nossa fé é Cristo. Todavia, quando Deus decide usar um sonho, ninguém pode impedir a sua voz. Hoje veremos revelações profundas sobre aquilo que os sonhos revelam na Bíblia. Prepare o seu coração. Talvez Deus queira despertar você antes mesmo de despertar os seus olhos. Primeira revelação da palavra de Deus, porque Deus fala. Observe o que o texto da qual nós lemos no início, lá no livro de Jó, ele não começa dizendo que Deus falou. Ele diz porque Deus fala no presente. Nosso Deus nunca ficou em silêncio. Ele continua falando. O problema nunca foi a ausência da voz de Deus. O problema sempre foi a distração do homem. Há pessoas dizendo, Deus nunca mais falou comigo. Talvez Deus tenha falado dezenas de vezes, mas você estava ocupado demais. A voz do Senhor não compete com o barulho do mundo. Ela exige sensibilidade espiritual. Jesus declarou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ovelhas reconhecem a voz do pastor. Filhos reconhecem a voz do Pai. Quanto mais intimidade você desenvolve com Deus, mais facilmente identifica quando Ele está direcionando sua vida. Outro ponto importante que vemos no texto. De um modo, sim, de dois modos. Assim diz a palavra. Que revelação extraordinária. Deus não está limitado. Ele fala através da palavra, fala pelo Espírito Santo, fala através da criação, fala por circunstâncias, fala por profetas, fala por conselhos sábios, fala pela consciência iluminada pela Escritura e, quando deseja, fala também através dos sonhos. O Senhor nunca depende de um único método. Ele conhece exatamente o caminho que alcança cada coração. Às vezes, Deus quebra o nosso orgulho usando justamente aquilo que jamais esperaríamos. Foi assim com Nabucodonosor, foi assim com José, foi assim com Daniel, foi assim com José, esposo de Maria. O Deus da Bíblia continua sendo Deus das infinitas possibilidades. Terceiro ponto do texto sagrado. Mas o homem não atenta para isso, assim diz a palavra. Aqui está o grande problema, a falta de atenção espiritual. Vivemos cercados de distrações. O pecado endurece os ouvidos, o orgulho fecha os olhos, a incredulidade bloqueia a percepção. Muitos querem sinais espetaculares, mas ignoram a palavra que já receberam. A revelação nunca falta. O que falta é disposição para obedecer. De nada adianta Deus mostrar o caminho se insistirmos em permanecer onde estamos. Quarto ponto do texto sagrado que lemos é em sonho.
Os sonhos bíblicos revelam que Deus conhece a nossa limitação humana. Durante o sono, cessam muitas distrações. Ali Deus encontra um coração menos ocupado. Na Bíblia vemos sonhos mudando histórias inteiras. José recebeu sonhos que anunciavam o seu futuro. Faraó recebeu sonhos que salvariam nações. Salomão sonhou e recebeu sabedoria. José, esposo de Maria, foi protegido diversas vezes por sonhos enviados por Deus. Os magos foram advertidos em sonho para não voltarem até Herodes. Perceba, quando Deus fala em sonhos, seu propósito sempre é maior do que apenas informar. Ele transforma destinos. O quinto ponto do texto sagrado que nós lemos é: ele abre os ouvidos. Que expressão poderosa! Não diz que Deus abre apenas os olhos, ele abre os ouvidos. Há pessoas que enxergam muito, mas ouvem pouco. Na Bíblia, ouvir representa obedecer. Quem ouve verdadeiramente muda de direção. Obedecer sempre será maior que simplesmente conhecer. Conhecimento sem transformação produz religiosidade. Revelação acompanhada de obediência produz avivamento. Glória a Deus. Sexto ponto poderoso da palavra: ele sela a sua instrução. No mundo antigo, um selo representava a autoridade. Quando Deus sela uma instrução, ninguém pode anulá-la. Sua palavra permanece para sempre, inabalável. Aquilo que Deus determina não depende das circunstâncias, depende apenas da fidelidade dele. Aleluia. O que os sonhos revelam então na Bíblia? Revelam que Deus governa acima dos homens. José sonhou com o governo quando ainda era escravo. Anos depois, tudo aconteceu exatamente como Deus havia mostrado. Os homens atrasam, Deus cumpre. Revelam que Deus protege os seus filhos. José recebeu um sonho ordenando fugir para o Egito. Aquele sonho preservou a vida do menino Jesus. Quando Deus dirige, ele também guarda. Revelam que Deus prepara o futuro. Os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome foram revelados antes de acontecerem. Deus nunca é surpreendido pelo amanhã. Quem anda com ele aprende a viver pela fé e pela prudência. Também revelam que Deus chama pessoas para grandes propósitos. Os sonhos de José não eram sobre orgulho, eram sobre uma missão. Toda revelação divina produz responsabilidade. Quem recebe muito de Deus precisa viver muito para Deus. Também revelam que Deus confronta o pecado. Nabucodonosor foi advertido em sonhos. Seu orgulho foi exposto. O Senhor não revela apenas bênçãos, ele também chama ao arrependimento. A maior revelação, então, não é o sonho, é Jesus. Toda revelação verdadeira aponta para Cristo. Se um sonho leva alguém para longe da palavra, ele não procede de Deus. O Espírito Santo jamais contradiz as Escrituras. Cristo continua sendo o centro da revelação divina. Então, como discernir um sonho? Pergunte: está de acordo com a Bíblia? Produz paz e santidade? Exalta Jesus? Conduz ao arrependimento? Promove humildade? Confirma princípios das Escrituras? Deus nunca usará um sonho para contrariar aquilo que já revelou em sua palavra. Vivemos dias semelhantes aos dias de José. Muitos sonham apenas com riquezas, poucos sonham com o reino. Muitos desejam sucesso, poucos desejam santidade. Muitos querem prosperar, poucos querem obedecer. Mas Deus continua levantando homens e mulheres que preferem ouvir a sua voz do que seguir a multidão. O Senhor está chamando uma geração que não viva de emoções passageiras, mas de comunhão profunda com Ele. Não basta desejar experiências espirituais, é preciso cultivar intimidade diária. Quem anda com Cristo aprende que a maior revelação não é descobrir o futuro, mas conhecer mais profundamente o caráter de Deus. Os sonhos bíblicos nunca foram um espetáculo para alimentar vaidades. Eles sempre conduziram pessoas a uma vida de obediência. José suportou anos de sofrimento antes de ver seus sonhos cumpridos. Daniel permaneceu fiel em meio ao exílio. José, esposo de Maria, obedeceu prontamente às orientações recebidas durante a noite. Em todos esses casos, a verdadeira marca não foi apenas o sonho, mas a disposição de obedecer. Há muitos que vivem como se estivessem espiritualmente paralisados.
O medo, a culpa, a incredulidade e o desânimo os impedem de avançar. Porém, a palavra de Deus declara que o Espírito Santo é aquele que vivifica, fortalece e transforma. Deus não chamou seus filhos para viverem presos ao passado, mas para caminharem em novidade de vida. Talvez você tenha enterrado os sonhos que Deus colocou em seu coração por causa das críticas, das perdas ou das decepções. Lembre-se de José, os sonhos não morreram na cisterna, nem na casa de Potifar, nem na prisão. O tempo de Deus amadureceu o homem antes de cumprir a promessa. Da mesma forma, Deus trabalha primeiro em nosso caráter e depois em nossa posição. Quando Cristo governa o coração, a mente é renovada. Onde havia derrota, nasce esperança. Onde havia medo, nasce a coragem. Onde havia desespero, nasce a confiança. O Espírito Santo quebra cadeias invisíveis e fortalece aqueles que decidem andar em santidade. Não viva buscando apenas sinais extraordinários. Busque o Deus dos sinais. Não procure apenas sonhos. Procure aquele que dá sentido à existência. Quanto mais perto de Jesus você estiver, mais discernimento terá para reconhecer a sua direção. A verdadeira vitória acontece quando deixamos de viver segundo a nossa própria vontade e passamos a viver segundo a vontade do Pai. Esse é o caminho da transformação. Esse é o caminho da paz. Esse é o caminho da autoridade espiritual. Que o Senhor te abençoe em o nome de Cristo Jesus. Se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal, vá aqui embaixo no botão de se inscrever, se inscreve, ativa o sininho das notificações, curta esse vídeo, comente e declare: eu creio que Deus tem sonhos grandiosos, Deus tem propósitos poderosos para a minha vida e irão se cumprir um a um em nome de Jesus. Curta esse vídeo, comente como já disse e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares tão preciosos. Que Deus te abençoe poderosamente, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com você e com toda a tua família desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Maranata, ora vem Senhor Jesus.